Bom dia, criança. A paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Vamos começar mais uma aula, nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical da classe Josué. E hoje estamos falando de uma grande heroína. O nome dela era Joquebede. Mas antes de tudo, vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Deus tem sido um grande Pai. E Ele não deixa os seus filhos sozinhos. Em todos os momentos Ele está conosco. Não vamos nos calar sobre isso. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por todos os problemas que todos temos. Vamos orar pelas pessoas que estão assistindo esta aula hoje, pelas aquelas que ainda vão assistir. Vamos orar por toda a classe Josué. Vamos orar, crianças. Vamos orar em nome de Jesus. Fechem seus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu. Porque antes de tudo, temos que falar com Ele, certo? Senhor Jesus, queremos Te apresentar, Senhor, a nossa aula, Deus. Queremos Te apresentar, Senhor, esta classe Josué. Essa classe que são cheias de, Senhor, filhos Teus, Senhor. Abençoa cada um, Deus. Trazendo, Senhor, alegria, ânimo, vigor, força, vontade, Senhor, de estar na Tua presença. Abençoa cada criança, Senhor. Abençoa cada pai, a cada mãe. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que vocês conseguiram assistir essa aula. Espero que todos consigam assistir. O título da nossa lição hoje é Joquebede, uma heroína corajosa, né? Existem muitas heroínas, né? Nos filmes, nos desenhos animados, mas essa nossa heroína, ela foi uma grande heroína porque ela fez tudo com fé e esperança em Deus. Então vamos lá. Hoje vamos contar da história de uma pessoa chamada Joquebede, uma moça. Ela teve fé para agir de forma muito diferente. Ter fé, né, é ver, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e daqueles que esperam, né? E ela se casou, teve 3 filhos, só que nessa gravidez, né, ela não poderia ter esse filho. Se fosse um filho menino, ele teria que ser morto. Mas a nossa heroína de hoje, Joquebede, casou com seu esposo Arão. E naquela época não existia advogados para poder revogar a lei. E o faraó, como era o dono, o rei daquela época, que eles viviam como escravos, decretou uma lei dizendo que todo bebê hebreu teria que morrer. Todo menino nascido fosse assassinado. Coisa terrível, hein, crianças? Muitos bebezinhos foram mortos inocentemente. Que coisa triste. Os mortos mesmo por soldados egípcios. Foram todos mortos pelos soldados. E os familiares sofreram muito. Não é verdade? O faraó não queria que o povo hebreu crescesse demais. Poderia dominar o povo egípcio. Pois temia que quando os bebês tomassem forma de homens fortes e valentes, pudessem lutar para se rebelar contra os egípcios. Mas infelizmente, mesmo matando todos os bebês das famílias hebreias, muito triste, foram obrigados, né? Entregava seus filhos meninos para os soldados. E as mães, com o coração aflito, né, tinham que entregar. Mas quando Moisés nasceu,
Agora a gente sabe quem a gente tá falando, né? A gente conhece muito Moisés, crianças. Mas a mãe dele foi uma grande heroína também. Moisés foi um grande herói, mas Joquebede foi uma grande heroína, que ela lutou contra isso. Joquebede foi ameaçada e não entregou seu bebê. Mesmo com medo, ela teve fé e agiu por fé. Ela protegeu seu filho, escondendo ele por 3 meses. 3 meses ele ficou lá escondidinho. Já pensou? Uma criancinha de 3 meses que ela chora, né? Como foi difícil para Joquebede, né? Mas a Joquebede, Deus já tinha traçado um plano para ela, né? E Deus tinha feito grandes planos para ela, para Joquebede. Vamos lá continuar a história. E Joquebede teve uma ideia. Todos sabiam que Faraó não iria voltar atrás. Mas mesmo assim, Joquebede tinha uma ideia de salvar o filho dela. Pegou um cestinho, colocou Moisés lá, ainda bebezinho, com 3 meses, né? Porque ele tinha 3 meses, bebezinho lá, e jogou ao rio. E de longe sua irmã Miriam ficou olhando, de longe, observando para onde seu irmãozinho ia. E aí, nesta mesma hora, Deus já tinha um plano reservado para ele. A filha, a princesa, né, do faraó, estava se banhando, tomando banho naquele grande rio lá. E do nada, o bebê bateu, ela bateu, viu o cestinho lá e viu o bebê. E dizem a Bíblia que era bonito o bebê, Moisés. E ela se encheu de compaixão por ele. E o adotou, a palavra certa, amou ele. Mesmo Joquebede pensando que talvez seria o fim do filho dela, Deus honrou a fé dela, fez com que ela tivesse coragem, né? Quem teria coragem? Sua mãe não teria coragem de botar você no rio. Tenho certeza, crianças. Mas aí a princesa conseguiu pegar o bebê e ficou se perguntando: como é que eu vou fazer para me alimentar, né, esse bebê? Mas a sua irmã estava escutando do lado e foi junto à princesa e falou que conhecia uma ama de leite que poderia trazer dos hebreus, e trouxe sua própria mãe. Olha que história legal! Trouxe sua própria mãe. E Joquebede cuidou do seu filho e ainda foi paga por isso. A princesa pagou Joquebede para cuidar do seu próprio filho. E ele não morreu. Já pensou? Muitas vezes a gente pensa que é o fim, né? E Deus vem e transforma a morte em vida. Saiba que Deus tem um plano perfeito para cada um de vocês, crianças. E o que parece mal pode se tornar em bênção. Pode se tornar em bênção. Olha a nossa heroína aqui, ó. Olha como ela... Que linda essa ilustração, né? Joquebede. Olha lá, quando os soldados egípcios foram procurar para matar todas as crianças, todos os meninos. Mas ela escondeu, ela guardou o seu filho. Ela teve que botar o nenenzinho dela num cesto e jogar ao rio. Mas aí Deus teve um plano, Deus tinha uma estratégia, Deus tinha uma salvação. E salvou o menino Moisés e deu a sua mãe de volta. E ela foi paga para cuidar do próprio filho pela princesa egípcia. E Deus tem planos para vocês também, crianças. Assim como teve com Joquebede,
com Moisés. Moisés foi um grande homem, não foi, crianças? Todo mundo gosta da história de Moisés. E eu acredito que Moisés, Deus tem um plano para nós, teve um plano para Moisés. A nossa memória em ação diz assim no Salmo 27, versículo 14. Confia no Senhor, tenha fé e coragem. Confia no Senhor, tenha fé e coragem. Tem de vez em quando, hoje em dia, né, a gente fica um pouco abalado com as coisas que estão acontecendo. Mas tenham fé, criança. Tenham coragem. Deus está no controle de tudo. Na minha versão da Bíblia, que ela está aqui aberta, aqui, ó. Minha Bíblia, Salmo 27, versículo 14, diz assim. Que tem várias versões, não sei se vocês conhecem, criança. Cada Bíblia tem uma versão diferente, certo? Diz assim: espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. É a nossa memória em ação, que vocês gravem essa palavra. Salmo 27, versículo 14. Confia no Senhor, tenha fé e coragem. Que bom, né? Que bom que deu tudo certo. Que bom que Deus trabalhou. Nas horas mais difíceis da nossa vida, Deus trabalha, viu, crianças? Nas horas mais difíceis, Deus tem um plano perfeito, como teve para Joquebede. Talvez ela achou que não seria o último dia que veria o filhinho dela, né? Quando jogou ao rio Nilo. Porque no rio pode ter várias coisas, né? Poderia ter sido, naquela época, ter sido uma cobra, um bicho ter comido o bebê, né? E aí, Deus foi e guardou nosso irmão Moisés. Atividade. Vamos ler a atividade. Atividade de hoje, crianças. Vamos lá. Como era o nome da nossa heroína? Alguém lembra? Falei várias vezes. Nosso título. Por quanto tempo Moisés foi escondido? Eu falei lá atrás, hein? Foram quantos? Foram meses. E aqui número 3 diz assim: complete as palavras do versículo. Acabei de falar, hein? No Salmo 27, hein? Confia no Senhor, tenha fé e coragem. Vou botar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Atividade de hoje. Como era o nome da nossa heroína de hoje? Que ela teve fé e coragem. Por quanto tempo Moisés ficou preso em casa, guardadinho, escondidinho nas mãos do Senhor? E completar a frase. Olha que lindo. Vamos lá. Salmo 27, versículo 14. Lá. Confia no Senhor. Tenha fé e coragem, crianças. Que bom que tudo deu certo, não foi? A nossa aula foi contada, a nossa história foi contada. Tem mais palavra de Deus. A nossa história foi contada. Tem lá, se vocês quiserem olhar, na Bíblia Sagrada. Êxodo 2, do 1 ao 10. Se alguém quiser lá olhar, tiver curiosidade, que os curiosos, eu sou curiosa, viu? Amo saber quem foi quem, por que foi, o que aconteceu, como foi. Eu agradeço a Deus por vocês. Espero que vocês continuem assistindo as aulas. Tenham fé e coragem. Deus vai cuidar de cada um de nós. Orem pela sua família. Sejam obedientes a seus pais. Leiam a palavra. Tenham curiosidade de conhecer a Deus. De saber todos os feitos que Ele fez na minha e na sua vida. Pois Ele tem guardado cada um de nós. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. E até outra aula, crianças. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.